Ó, palavra. E eu vou passar uma lista aqui com as palavras eu, eles, ops, eles, Caio. Vamos botar uma palavra aleatória aqui, programação. Esqueci de colocar as aspas, programação. E uma palavra pequena que eu conheço que é anti-inconstitucionalissimamente. Pequena. Fechou a lista. Deixa eu ver se eu escrevi correto. Anti-inconstitucionalissimamente. Acho que está correto. A minha maior palavra dessas aqui é anti-inconstitucionalissimamente. Do mesmo jeito que eu fiz nesse exemplo, poderia também botar numa variável essa lista e jogar a lista como parâmetro para a função. A função me retornaria da mesma forma. Vamos partir agora para a nossa quarta função, que depois a gente vai incrementar também. Vamos criar a função agora, inicia por vogal. Inicia por vogal. E ela recebe uma palavra como argumento, como parâmetro. A função inicia vogal deve retornar ou true ou false, dependendo se a palavra inicia ou não por vogal. A ideia dessa função seria evitar o monte de condicionais que vocês fizeram naquelas questões. If, a palavra 1 no caso, por exemplo, P1.starts with a or P1.starts with tarará, e assim vai. Isso ali tinha código que tinha 15 testes desses para realizar uma condição. Um modo prático de você economizar código e economizar trabalho usando a função. Então essa função inicia por vogal, o que ela vai fazer? Ela vai checar uma palavra e dizer se ela começou por A, E, I, O, U. As vogais então são... Eu vou colocar as vogais numa lista. Antes de começar a escrever para vocês, deixa eu dizer a ideia do que eu estou pensando em fazer aqui. Eu vou colocar uma lista contendo as vogais A, E, I, O, U, minúsculos e maiúsculos. Depois eu vou testar se a palavra contém uma dessas vogais. Se a palavra tiver uma dessas vogais, eu já retorno true. Se não, eu vou retornar false. Então vamos lá, vamos criar a função vogais. E eu tenho aqui as vogais A, E, E, I, O, U, A, maiúsculo agora. Pronto. Fechei minha lista. Agora vamos lá, a ideia é economizar trabalho, certo? Então eu não vou testar se palavra inicia com A, se palavra inicia com E, se palavra inicia com E. A ideia de usar um for, de usar um while, é testar todas as possibilidades em um único corpo. No corpo do for ou do while. Então, já que a gente tem um número conhecido de itens para testar, são 10 vogais, o que é que eu vou fazer? Para cada vogal, nas minhas vogais, se a palavra starts with, essa função é a função tem na API de Python, função do módulo string. Ela não precisa ser importada no curso da função porque já pode ser utilizada automaticamente. Então, se a palavra começar com alguma vogal, automaticamente eu já retorno true para o usuário. Então, eu tenho uma lista de vogais. Para cada vogal, nessas aqui, se a palavra começar, a palavra dada pelo usuário, começar com uma dessas vogais que está sendo testada, eu vou retornar true para o usuário. Se não, eu vou retornar false. Mas o que acontece? Eu não posso testar aqui no else, retorno false. Por quê?
Se eu começar a rodar, quando rodar esse for a primeira vez, ela vai testar para a primeira vogal, certo? Vogal letra A. Ou seja, se a palavra não começar com a vogal A, colocando o else aqui, ela já vai retornar false. Ou seja, o seu programa vai estar funcionando, mas não vai estar funcionando corretamente. Ele vai estar retornando false sempre que a palavra não começar com a letra A. Isso tem que ter cuidado com essas coisinhas, por isso você deve pensar bem a questão da indentação. Onde você está colocando o else, o if, etc. Então, eu vou no for, vou testar a cada letra da lista, se a palavra começa. Se não, quando terminar o for, eu simplesmente retorno falso. Significa que ele testou todas essas possibilidades. Não, nenhuma delas começou com vogal, ele simplesmente retorna falso para o usuário. Ok, nossa função tá completa aqui. Vamos executar, já salvei. Só levar para a tela aqui para vocês poderem ficar com maior zoom em casa, o que está sendo feito. Aqui. Vamos lá. Eu quero usar a função inicia por vogal para verificar se a palavra arara, como exemplo lá, na questão iniciar por vogal. Ele me retorna true. Assim, no mesmo jeito, também posso fazer com qualquer palavra. Inicia por vogal. Eu fecho os olhos aqui e digito alguma palavra qualquer. Mas isso é um exemplo viajoso, mas aí, false. No caso, ela também vai funcionar para palavras maiúsculas. E veja bem, naquele programa que vocês criaram, em vez de fazer a palavra começa com isso e se, você fazia simplesmente if, a minha variável de entrada, P1 no caso, por exemplo, ponto, ou perdão, if inicia por vogal P1, pronto. Você já fazia aí, print P1, vírgula. Em vez de ter aquela linha até não caber mais na sua tela. Pronto. Essa função seria bem prática. Você usaria ela 3 vezes durante o código, ou 3 ou 6 no caso, para verificar a condição final e estaria feito. Agora vamos incrementar essas funções. Vocês vão ver como a função em Python pode ser simplificada. Vamos lá. Voltando para a função maior. A gente implementou aqui a forma padrão de verificar o maior em Python. Agora, o importante de você verificar, estudar a API de Python é porque já tem muita coisa pronta lá. Muita função que você usa ela e já retorna automaticamente o que você está querendo, em vez de você ter que implementar todo o código. Vamos fazer para a função soma lista. O exemplo, para a função maior não, a função maior vamos deixar assim mesmo, que realmente é o jeito mais simples de fazer. Para a função soma lista, a gente recebia a variável, iterava sobre ela e ia somando. Uma função em Python já faz isso pra gente. Se você estudar a API, ou então jogar essa função aqui no teste, na API de Python, você faz o somatório de lista. Pronto. Tá feita a função. A função sum, ela já automaticamente, ela já soma todos os itens dessa lista e retorna o inteiro correspondente. Resumimos essa função. Resumindo agora a função inicia por vogal. Não, primeiramente a função maior palavra. Python também tem outra função pronta para retornar uma maior palavra de uma lista. Retorne max, que significa o máximo de uma lista. Python vai me retornar a string que contém o maior número de caracteres nessa lista. A questão é a seguinte: vocês viram nessa videoaula como incrementar, como criar uma função. E é importante você aprender a criar essas coisas básicas da função, mas também você pode reduzir muito o seu tempo estudando a API de Python, algumas funções que fazem trabalhos como esses, que são muito utilizados em grandes funções, para grandes trabalhos. E aí tá o exemplo, eu acho que
realmente essa é a melhor forma de resumir um trabalho, você em vez de você digitar todas as listas, de como você trabalhar criando funções em Python. Você pensa o problema, vê como vai ser o final, adequa o problema a retornar um final e gera itera sobre o argumento, retornando o valor desejado. É isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção.